Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos de volta mais uma vez. Pois é, já chegou a hora de destrinchar, espremer, bem espremidinho, a primeira parte do capítulo 43. Você percebeu que eu ando falando bastante agora sobre fim dos tempos, não é? E é bom, é necessário, porque o tempo está passando, não volta mais para trás. A gente tem que se alertar agora. Eu coloquei muita coisa sobre a maçonaria, que é apenas uma, é mais conhecida das sociedades secretas. Por que eu estou falando dela agora? Porque você viu os vídeos que eu coloquei ali na apresentação da leitura. No mesmo tempo, os dois colocaram aquele vídeo. Um está levando as pessoas para o lado errado e o outro está deixando bem esclarecido o que é a maçonaria. Então você precisa entender. Porque está dizendo lá no capítulo 18:4 do Apocalipse, para você sair do meio dela, para não incorrer dos seus pecados e receber as suas pragas. Porque eles vão receber as pragas deles. Não é uma religião, então por que não pode ser ateu para fazer parte dela? Eu já falei que a Bíblia não é religião de qualquer maneira. O que é a Bíblia? É Deus tentando ensinar a gente a viver direito aqui na terra que a gente não sabe. Tem a palavra religião na Bíblia, sim, no capítulo 1, 27 do Tiago. E o que é a religião que o Tiago está dizendo? A religião pura é imaculada para com Deus. Visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião que a Bíblia apregoa. E pode prestar atenção como todas essas sociedades secretas usam a própria Bíblia para ensinar o contrário. Falar que o Jesus não é o Jesus. Eles estão aguardando a volta do Cristo, mas não é o Cristo que eu e você conhecemos. Por isso, saia do meio dela enquanto ainda não é tarde demais. Venha conhecer o Deus da Bíblia, venha conhecer a Bíblia. Deixe a Bíblia se infiltrar no seu sangue, faça parte do seu dia a dia. Porém, agora, vamos fazer então o resumo dessa história através do vocabulário? Nos primeiros 2 versículos, tudo repeteco. A fome ainda era gravíssima na terra. Gravíssima já estava no capítulo 41, 31. É superlativo de grave que Paulo usa na carta a Tito, capítulo 2, versículo 2, para que os velhos sejam sóbrios, graves e prudentes. Pois pelo jeito o povo era chegado num bom vinho. Até as mulheres, no versículo seguinte. Sara usou a palavra agravo no capítulo 16, 5, e é esta mesma palavra que Deus usou para justificar a destruição de Sodoma e Gomorra no capítulo 18, 20. Assim, as palavras vão se derivando umas das outras. Vai ter mais superlativos no decorrer dessa história, para você ir aprimorando o seu português. E aconteceu que acabaram de comer um mantimento que trouxeram do Egito, como tinha que ser, porque a família era grande. Mas quanto tempo será que durou? Olha só, onde mais já havia aparecido o verbo acabar, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Viu quanta coisa importante passa batido. Por isso é que é importante sempre voltar atrás e ler tudo outra vez. Neste caso, Deus acabou a sua obra no 7º dia. Aí disse-lhe seu pai, para tornar e comprar um pouco de alimento. Até agora, a gente tinha visto o alimento como comida ou mantimento, mas é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Em Lucas 22, 36, Jesus pede aos discípulos para venderem as próprias vestes para poderem comprar uma espada. E esta atitude traz muita confusão. Eu li em um livro que eles andavam armados, mas se você prestar atenção, ele tinha que cumprir a profecia de Isaías 53, 12, onde diz: foi contado com os transgressores. Dê uma lida nesses capítulos do Evangelho de João, com respeito ao detalhe um pouco. Mas, porém, contudo, entretanto, Judá respondeu e disse que aquele varão, que é José, fortemente protestou que eles não veriam a face dele se Benjamim não viesse com eles. Fortemente é uma palavra nova, bem como o verbo protestar. Eu não vi em outro lugar antes, agora veja só, quanta lição de português. Aprenda já a praticar como usar os pronomes corretamente. Eles todos falavam direito. Vosso irmão, convosco, nosso irmão, conosco. Outro detalhe é o se, que eu já falei no capítulo 28, 20, no voto de José.
E lembrei da música do Djavan. É assim mesmo. Quando você deixa a Bíblia fazer parte do seu cotidiano, ela inspira até na música. No capítulo 24 do livro de Mateus, você vai encontrar estas palavras bem compactadas na mensagem de Jesus sobre os últimos dias. Mas Judá é categórico. Se Jacó enviar Benjamim com eles, descerão e comprarão alimento. Mas se Jacó não enviar, não descerão. Por que Judá não quer descer ao Egito sem Benjamim? Porquanto aquele varão, que é José, disse que não veriam a face dele se Benjamim não fosse com eles. Aí bate o desespero em Jacó. Por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele varão, e tinhas ainda outro irmão? Percebeu que praticamente cada palavra foi destacada aqui? Tem que ser assim. Os grandes estudiosos consideram até os pontos e as vírgulas. Mas vamos aos nossos detalhes. Os mais importantes são, no versículo 6, porque separado. Pois eu já esclareci no capítulo 42, 1. E depois, no versículo 4, a diferença entre a pergunta e a resposta. Em Lucas 6,46, tem uma boa pergunta de Jesus. Qual é a sua resposta? Em Mateus 24, Jesus está avisando algumas das coisas que vamos ter que enfrentar até que chegue o fim final. Entre essas coisas, ele está avisando para vigiar, porquanto surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. Já tem Cristo e profeta por todo lado. Por quê? Por todo lado tem os incautos que não querem ler a Bíblia, pois se lessem, saberiam o que ele disse no versículo 27. Ele diz, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, que é ele mesmo. Já viu a velocidade de um relâmpago? O próximo detalhe desse versículo 6 é tal, de onde surgiu o famoso dito popular, tal pai e tal filho, baseado em Ezequiel 16:44. Agora leia o que Deus diz em Malaquias 3:10 com relação à bênção que traria ao povo que levasse os seus dízimos à casa do tesouro. Em 1 Timóteo 6:5, Paulo aconselha a apartar-se dos tais que sejam soberbos, corruptos de entendimento e que cuidam que a piedade seja causa de ganho. Com relação ao mal, Miqueias 7:3 prova como o povo sempre foi muito bonzinho e a afronta do povo a Deus também é bem antiga. Leia Sofonias 1:12 para ver. A gentileza do povo continua mais de 500 anos depois de tudo isso, pois no tempo de Jesus, quando ele estava sendo julgado, em João 18:23, tinha levado uma bofetada do criado do sacerdote, que se doeu muito pela resposta de Jesus ao sacerdote. Só mais uma liçãozinha de gramática aqui. No versículo 3, vimos aquele, que é demonstrativo da pessoa de quem se está falando. Agora temos aquele com esse acento, que especifica para qual pessoa se está falando, ou seja, a mais aquele. Isto é português, amigos. Ainda que não se saiba direito as regras gramaticais, a gente começa a falar melhor, porque aqui não tem erro. Jacó quer saber por que fizeram saber aquele varão que tinha ainda outro irmão. Ele só não sabia que José já sabia. Mas essa palavrinha que usaram para responder é nova, particularmente. É bonita, né? E é usada ainda até hoje. Em Mateus 24:3, os discípulos perguntaram, em particular a Jesus, qual seria o sinal da vinda dele e do fim do mundo. A Bíblia inspira muita música, nem todas com a intenção pura, como a do Renato Russo, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou o de Djavan. Você disse que não sabe se não. Além dessas, tem também o Martinho da Vila, com particular, ela é particular.
Já viu como as pessoas interpretam de acordo com os seus próprios interesses? Entre os outros sinais do fim que Jesus disse aos apóstolos em Mateus 24:10, é que nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eu ando falando o tempo todo para você se ligar nos sinais que estão à nossa volta e ouvir o que os influenciadores digitais estão antevendo. Vem traição por aí. Mas a explicação que dão a Jacó não está bem correta. Eles dizem que aquele varão perguntou particularmente por eles e pela parentela deles, se vivia ainda o pai deles e se tinham mais um irmão. Se eu me lembro bem, foram eles que disseram: todos nós somos filhos de um varão, somos 12 irmãos. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. No capítulo 42, dos versículos 11 ao 13, não foi assim mesmo? Enfim, dizem que responderam conforme estas mesmas palavras e que não podiam saber que o varão diria: trazei vosso irmão. Das palavras que foram tiradas deste versículo 7, só particularmente era novidade. Mas é sempre bom rever a importância delas, ainda que repetidas várias vezes, como palavras e poder. Afinal, você já sabe que as palavras têm poder. Uma palavra pode ser também um verbo, como em João 1:1, e o verbo é Jesus. Depois, ele mesmo diz em Mateus 12, versículos 36 e 37, para tomar cuidado com as palavras, pois por elas seremos justificados ou condenados. Então disse Judá a Jacó: Israel, envia o jovem comigo. Está tomando o lugar de Rúben, que é o mais velho, e o mais velho é que era responsável pelos outros. No Evangelho de Marcos 14:51, tem uma cena interessante com um jovem desconhecido. É a leitura em que Jesus vai ser preso. E esse jovem está entre os seguidores de Jesus, só que pelado. Por que está pelado? Ninguém contou. Estava coberto apenas com um lençol, mas quando quiseram pôr a mão nele, largou o lençol e saiu correndo, pelado. Mas vamos prosseguindo com a história dos irmãos de José. Judá disse: levantar-nos-emos. Olha o português. E iremos, para que vivamos e não morramos. Falou igualzinho Jacó no capítulo 42. Tal pai, tal filho. E é daqui que vem a geração nem trabalha, nem estuda. Agora no versículo 9, Judá está se colocando numa situação perigosa, se comprometendo a ser fiador por Benjamim. No capítulo 42, 27, quando pararam na venda, eu fiquei curiosa para saber se vendiam fiado, lembra? Lá não disse nada, mas como será essa história de ser fiador por Benjamim? Já pensou nisso? Aqui Judá diz que é para Jacó requerer Benjamim da mão dele e que se ele não trouxer e puser Benjamim perante a face dele, será réu de crime para com ele para sempre, que é um tempo bem longo, não? Eu quis chamar a atenção ao que diz em Deuteronômio 28:46, já que eu venho alardoando ao meu povo, o povo preto, que é o povo original da Bíblia, sobre o que diz com relação à longevidade da maldição lançada por Moisés por causa da idolatria para sempre. Dá medo, eu sei, mas como Deus é um Deus longânimo, tem misericórdia para aqueles que se arrependem e tornam para Ele. Está lá no mesmo Deuteronômio, no capítulo 30. Porém, aquela maldição para sempre do capítulo 28 ainda está em vigor, considerando-se que estamos na última das profecias e que quem não voltar integralmente a Deus está fadado a ser levado para um destino que provavelmente não gostaria. Quanto a réu e crime, eu só destaquei agora. Não lembro de ter visto antes, mas olha só, quantas vezes vai falar em réu de morte. Mas os criminosos, como sempre, não se responsabilizam nem pagam a pena.
Isto também é antigo. Judá diz que, se não tivessem se detido, por quanto tempo? Certamente estariam de volta pela segunda vez. Será? Se eles iam e voltavam de jumento? Desse versículo 10, todas as palavras já foram vistas, mas eu quero fazer você lembrar o que Jesus diz em João 20:17, logo após ter ressuscitado. E Jacó divagou, pois que assim é. Rebeca divagou assim mesmo no capítulo 25:22, quando os meninos Esaú e Jacó lutavam dentro dela. Tal mãe, tal filho. Então Jacó diz-lhes o que fazer. Isto, tomar do mais precioso da terra nos sacos e levar ao varão um presente. No capítulo 25, Abraão deu tudo o que tinha a seu filho Isaque, mas aos outros, a esses, deu presentes. Acho que isso inclui Ismael, o que você acha? Porque ali só fala dos filhos das concubinas. Entre os presentes que Jacó envia do mais precioso da terra estão o bálsamo, o mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. No capítulo 37:25, já vimos que o bálsamo, a mirra e as especiarias faziam parte do comércio que a companhia de ismaelitas, os filhos de Ismael, iam levar ao Egito. Na casa de Jacó tem também mel, terebinto e amêndoas. Então, considerando-se que estavam num período de seca, esses produtos suportam o calor, não? Eu ainda não sei o que é o terebinto, mas gosto muito de mel. Até agora ninguém tinha comido mel, mas o mel silvestre, juntamente com água, era o único alimento de João Batista em Mateus 3:4. E Juízes 14, versículos 8 e 9, veja só se Sansão batia bem da bola. Em Provérbios, Salomão fala muito sobre mel. Mel, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Foi o mel, juntamente com um pedaço de peixe, o que os apóstolos deram a Jesus em Lucas 24:42, quando o viram pela primeira vez depois que ele ressuscitou. Jacó os aconselhou ainda a levar nas mãos dinheiro dobrado, fora o dinheiro que tornou na boca dos sacos, temendo que fosse erro. Eram pobres, porque o dinheiro na época eram as pedras preciosas. Já passamos por várias leituras que poderíamos julgar como erro, mas a palavra erro em si só aparece neste versículo 12. E não vai faltar erro durante o resto da Bíblia. Tanto que Levítico 4 é todo sobre o erro. Erro dos sacerdotes, erros do povo, erros de um príncipe, erro de qualquer pessoa, ou seja, todos erram. Já achou alguma música nesse versículo? Aí vão duas. Pode ser que eu consiga esquecer. O meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Aqui não falta música. Jacó diz ainda para levantarem e voltarem àquele varão, levando também a Benjamim, confiante que Deus, Todo-Poderoso, dará misericórdia a eles diante do varão para que deixe vir com eles Simeão e devolva Benjamim. E se não deixar vir Benjamim, ficará desfilhado. Que tortura para um pai, hein? Mas Deus é misericordioso, como já sabemos desde o capítulo 19, quando mandou os anjos para tirarem Ló de Sodoma. E veremos muito mais da misericórdia de Deus nesses livros que eu anotei. Sempre que eu deixo as observações em negrito, é para você ler com atenção dobrada. Neste vocabulário, aprendemos a usar os pronomes e conjugar melhor os verbos. Aprendemos o superlativo, aprendemos que fortemente vem de forte, particularmente vem de particular, certamente vem de certo. Todos têm sua definição gramatical. Ainda que não seja necessário ser um professor de português, é importante saber este básico e a gente aprende lendo a Bíblia. Também aprendemos que, se for fiador de um mau pagador, poderemos nos tornar réus de crime e também vir a ter títulos protestados em cartório. Bom, não sei se ainda acontece isso, mas antigamente era assim. Não pagou? Protestou. Aí é contar com a misericórdia de Deus.
ou pagar. Mas vamos ficando por aqui com tudo isso para você se dedicar e ter vontade de se desenvolver cada vez mais. A Bíblia Sem Maquiagem se despede aqui, contando com você para a leitura de encerramento deste capítulo 43. Vai ser bonito, pois os irmãos de José jantam com ele. Te espero, hein? Até lá!